produtividade, e aí, logicamente, oferecer um produto de melhor qualidade, um produto que impacte menos a nível ambiental, né? Que isso sempre é uma grande preocupação, né? Por parte dos consumidores, né? Este animal como foi criado, como foi manejado, será que ele sofreu durante a criação, né? Qual foi o impacto ambiental, se isso... Eu fico até me coçando. Eu quero saber se tá gostoso. A preocupação é essa. Mas assim... Mas a preocupação existe. Existe. Sim. E assim, é o que você falou, a gente... uma questão importante lembrar que assim, o ser humano, né, durante toda a evolução, né, está comprovado cientificamente que quando o ser humano começou a ter uma dieta, digamos, não somente base de vegetais, sino também ingerindo proteínas, né, sobretudo de origem animal, o tamanho do cérebro aumentou, né? Então, existe, digamos, uma relação, vários trabalhos têm mostrado entre a capacidade cognitiva e a ingestão de proteínas, sobretudo proteínas de origem animal. Então, assim, muitas vezes, digamos, logicamente isso dá debate para longo, né? A questão de consumo de proteínas de origem animal, mas assim, a evolução tem mostrado que o consumo de proteína animal tem beneficiado, né, o crescimento, né, das pessoas. Está relacionado, digamos, vários com pessoas que param de comer proteínas de origem animal, maior incidência de doenças, suicídios, N problemas. Então, assim, o grande problema é o confundimento, eu acho que existe muitas vezes, entre a desinformação, né, de que a produção animal, a produção de proteínas impacta negativamente a nível do ambiente, prejudica, né, ou compromete nossa subsistência, temos que parar de comer proteínas. Mas hoje, assim, existem tecnologias aqui no Brasil, né, geradas, né, pela sociedade brasileira, que permitem, digamos, demonstrar totalmente o contrário, né? Sim. Eu acho que já que o senhor está falando sobre isso, sobre o pum da vaca. O pum da vaca. Porque o que a gente ouve falar de que as vacas, o pum da vaca acaba com o meio ambiente. Até onde isso é verdade, até onde isso é mentira. Isso. Não, eu acho uma palhaçada isso, mas eu gostaria de ouvir com o senhor, que o senhor é um pesquisador. O que acontece? Quando tudo depende de como as pessoas fazem a conta. Porque se você contabiliza dentro da atividade agropecuária, né, quanto contribui, né? Porque a gente fala assim, pão da vaca. Qual é o problema do pão da vaca? Que o pão da vaca, em realidade, são gases, né, carbônico, né, que isso vai para a atmosfera e aumenta, né, o efeito invernadeiro, né, só que o que acontece quando a gente contabiliza, né, essa atividade agropecuária dentro do conjunto de todas as outras atividades, né, do ser humano, né, a indústria, a produção de equipamento, toda a atividade agropecuária constitui, né, um pequeno porcentagem, né, do total, digamos, do impacto da emissão de gases de efeito estufa, né? Constitui uma pequena proporção. Então, o que acontece? Uma das grandes verdades é que digamos, os países, digamos, que falam, né, que o Brasil não cuida do desmatamento, que desmata para produzir boi. Quem fala isso são os nossos concorrentes em termos de mercado de carne. Né? Então, eles falam mal da gente. E uma deficiência que eu vejo aqui no Brasil é que a gente não faz propaganda do bem, a carne do bem. Né? Assim, a Embrapa, as universidades, a própria ANCP, onde eu trabalho, a gente tem muita informação demonstrando o contrário, né? Demonstrando assim, na medida que você adota boas práticas de manejo, né, você melhora a alimentação dos animais,
né? Você implementa práticas de bem-estar animal, implementa melhoramento genético, ou seja, você melhora seus animais, utiliza, digamos, melhores touros, melhores vacas. Essas são ferramentas que permitem diminuir a quantidade de gás que você emite para produzir 1 quilo de carne. Essa é a conta que nós fazemos, ou seja, para produzir 1 quilo de carne, quantos gases poluentes, particularmente metano e óxido nitroso, que é outro gás de alto impacto, né, a nível de gás de efeito estufa, produzem. O problema é que essa conta, assim, no caso do Brasil ainda tem um desenvolvimento industrial muito importante, então a agropecuária constitui, perante a indústria, uma pequena porcentagem. Só que quando você vai para o Uruguai, por exemplo, que o desenvolvimento industrial é muito pequeno, então o Uruguai, do ponto de vista assim, da cota de gás carbono, a agropecuária representa muito, porque em realidade tem pouca indústria. Exato. Na medida que você aumenta a participação da indústria, tipo Estados Unidos, China, são grandes poluentes, né? Eles não estão preocupados com o pum da vaca. Ou seja, o que polui é a grande indústria, indústria, né, metalúrgica, produção, digamos, gasto, digamos, de combustíveis fósseis. Isso realmente polui, né? E no caso, assim, essa conta de se o boi contamina, tem alguns trabalhos mostrando assim, que, na verdade, quando a gente pensa em produção de pasto, né, a gente vê os boizinhos, né, na estrada, vê a pastagem, o pasto, né, a braquiária, ela também funciona como um captador de carbono. Né? Porque as plantas ela absorvem, né, gás carbônico e emite oxigênio. Fotossíntese. E fotossíntese, exatamente. E aí, essa massa verde que você vê em cima do solo, geralmente você tem 3 ou 4 vezes mais de massa de carbono embaixo do solo. Então, isso é uma conta, digamos, que digamos, muitas vezes está subestimada, essa capacidade que as pastagens têm, né? A produção agrícola tem para fixar carbono, né? Carbono do meio ambiente. Então, assim, logicamente, nossos concorrentes no mercado mundial de carne falam mal da gente, né? O Brasil desmata, não cuida da floresta, etc, etc, etc. Mas isso... A gente tem, no Brasil, né, a área de pastagem vem reduzindo e aumentando a produtividade. Isso é interessante. Algumas contas, algumas estadísticas mostrando que a gente está produzindo mais carne, menor área. Menor espaço. Isso. E geralmente essas áreas que falam, né, de desmatamento não são dedicadas para a produção de boi. Né? Contrariamente, né, o que se pensa. E assim, eu tive a oportunidade, por exemplo, de viajar na América Latina e assim, comparativamente com o Brasil, né, a situação é muito pior em termos de desmatamento, queimada. Então, assim, às vezes, acho assim, como o Brasil se posiciona a nível mundial, né, como um forte concorrente para produzir muito alimento e barato, né? Nossos amigos da União Europeia, né, Macron e companhia, se eles puderem, né, desestabilizar e criar uma fama ruim do Brasil, né, eles falam, né, a concorrência vai falar mal da gente, né, porque eles não têm a capacidade, né, os países da Europa, por quê? Porque eles praticamente acabaram, né. Pergunta a ver se na Europa existem, digamos, programas de conservação de florestas, como existe aqui no Brasil. Reserva legal. Exato, nas fazendas aqui o produtor obrigatoriamente, né, tem que ter uma área de preservação, né? Isso você vai em outros países, não existe, né? A área de pecuária, né, no Brasil é bem menor que a área de preservação. É bem menor. Então, assim, existe, digamos, o público, né, está muito desinformado, desavisado, né? A propaganda de fora está funcionando aqui, poxa. Muito, sim, muito. Eu tive a oportunidade de participar de um evento da agropecuária e tinha muita informação boa nesse sentido.
Só que o que eu fiquei pensando? Tá, essa informação tá rodando dentro do círculo, dentro da bolha da agropecuária. Tem que estar para o público aberto, para o público entender. Inclusive, todas essas informações que o senhor está trazendo, se tiver mais gente com mais informações interessantes, esse podcast aqui está aberto, porque esse podcast não é nichado nessa área. Exato. É o público comum. Exato. Precisa ouvir esse tipo de coisa. Exato. Não, isso que você comentou, a gente está a nível de nosso meio, né, acadêmico, científico, produtivo, a gente está muito bem informado. Agora, esse público comum, né, público urbano, população urbana, não está sendo bem informada. Minha esposa é professora na USP de Pirassununga, e aí ela esta semana estava me comentando que ela queria produzir um material, né, um projeto para produzir um material para as crianças da escola, para, digamos, desmitificar muitas, né, inverdades que existem sobre a produção de carne, né, a importância, digamos, como, digamos, na verdade, assim, em um sistema, digamos, numa fazenda, digamos, de corte, né, existe um equilíbrio, né, biológico, né, entre a pastura, o boi, você tem, né, a nível de solo, né, uma comunidade bacteriana muito importante, ou seja, existe não é somente o pasto para produzir carne, sino que tem, digamos, um equilíbrio, uma flora e fauna muito rica, né, e isso aí a gente explora muito pouco, né? Fazer uma propaganda positiva, né? A favor de que a gente está produzindo um alimento, né? De forma saudável, né? Cuidando, né? Dos animais, adotando boas práticas de manejo. Isso, digamos, existem protocolos de manejo reconhecidos a nível internacional, né? E produzindo um alimento de qualidade, né? Os animais, digamos, pastejam livres. Isso no Uruguai, no caso do Uruguai, por exemplo, faz uma propaganda muito boa em relação à produção de carne. Eles falam, por exemplo, que cada vaca ela tem uma área no Uruguai equivalente a um campo de futebol. Né? Eles fizeram essa conta, o número de vacas que tem no Uruguai dividido a superfície de pastejo. Então, quando eles fazem a propaganda, assim, não, cada vaca no Uruguai tem disponível um campo de futebol, né? Para ela, digamos, se alimentar, viver. Tem essa noção, digamos, para o público, né? Sim. Da área que... Parece bem lúdico para quem entenda isso, né? Como que o boi vive. Exatamente. Então, assim, e acho que aqui no Brasil, né, a gente precisa profissionalizar um pouco essa questão, né, de valorizar, né, a produção de carne, de que existe uma questão cultural, né, que isso, por exemplo, o público urbano, digamos, associa a fazenda, festa de Barreto, festa de peão e pronto. E olhe lá, né? Mas, assim, digamos, um estilo de vida, né, bem interessante. Eu estava assistindo um programa, acho que foi domingo retrasado, né? Um programa de domingo de manhã que só fala sobre o agro, né? Certo. E estava passando sobre a produção de leite no país. Eu não estou na fazenda, cara, assim, que eu não tinha noção do cuidado, né? Agora ele está falando aí, o cuidado com o animal. Era uma fazenda produtora de leite, né? Uma das maiores do país. Cara, e você viu, a vaca é tratada como uma rainha. O local dela é limpo mais de 5 vezes no dia, a areia que ela deita é trocada, tem a temperatura controlada, tem não sei quantos veterinários por cada vaca lá para poder deixar ela feliz e saudável para produzir leite. Assim, cara, se as pessoas tivessem noção do cuidado que é com o animal, o boi e a vaca é bem mais cuidado que muito ser humano por aí no país. A dura que aí vem um vegano, tá bom, mas pro final matar o bichinho. Imagina você sacrificar uma alface para comer você sacrificar uma alface, não dá, né? Não tem dor da alface. Come até vivo. Pô, aí tá sendo caníbal, né? Canibalismo. A gente tava falando de propaganda, né? Assim, de fato existe isso que você falou, né? Que deveria ser um pouco mais bem disseminado fora do círculo do agro, mas eu entendo que o problema no Brasil é mais a mídia também, né? Porque ela importa a propaganda de fora
e delimita aquilo como o discurso oficial. Paga pra fazer isso, né? E a grande mídia toda vai nessa linha, contrária ao agro, né? E essa questão sobre a mídia, né? Uma mídia aí conhecida, esse programa de domingo de manhã, né? Que a gente não pode dar nome, né? Mas assim, muitas vezes a gente assiste esse programa, né? Domingo de manhã, e aí você vê que, em realidade, a programação é para um público bem urbano. Muitas vezes você fala assim, não, essa não é a realidade do campo. Né? Ou muitas vezes assim, uma certa tendenciosa, uma informação muito tendenciosa, assim, muitas vezes é difícil você ver, que nem ele comentou, grandes fazendas ou pequenos produtores, digamos, que aplicam tecnologias, informação, conhecimento, que pessoas que vivem do campo, né? E essa questão ali eu sinto falta, né, muitas vezes nas mídias, né, no público geral, mostrar, né, o grau de avanço, né, de tecnologias. Ele comentou